Imunidade adquirida. A imunidade adquirida ela é dividida em três fases, sendo a fase do reconhecimento, a fase da ativação dos linfócitos e a fase efetora. A fase do reconhecimento, cada clone de linfócito ele se origina no percussor único em resposta a um determinante antígeno. As células que formam cada clone têm receptores idênticos a esse antígeno. A fase da ativação do linfócito ele requer dois sinais distintos, sendo que o primeiro é o antígeno e o segundo os produtos microbianos ou os componentes da resposta imune inatas ao organismo. A hipótese de dupla sinalização. Os micro-organismos eles produzem antígenos que são reconhecidos por linfócitos específicos, que formam o primeiro sinal. E os micro-organismos produzem, esses micro-organismos eles produzem endotoxinas que se ligam a receptores específicos nas células acessoras e estimulam a secreção de citocina ou a expressão de coestimuladores com parte das respostas imunes. A citocina e os coestimuladores são os segundos sinais, pois eles atuam sobre os linfócitos. A resposta dos linfócitos aos antígenos e aos segundos sinais eles consiste na síntese de novas proteínas, proliferação celular e diferenciação de células efetoras para células de memória. A síntese de nova proteína, depois de ser estimulada pelos linfócitos, ela sintetiza várias proteínas, e sendo que uma delas é a citocina que é secretada pelo linfócito T, que estimula o crescimento e a diferenciação dos próprios linfócitos de outras células efetoras, onde os receptores de citocina se tornam linfócitos mais responsivos a essas citocinas. E também muitas outras proteínas envolvidas na transcrição dos genes nessa divisão celular. A proliferação celular ocorre em resposta ao antígeno e aos fatores de crescimento formado pelo linfócito, estimulado pelo antígeno e outra célula, que acaba resultando na proliferação do clone antígeno específico. A diferenciação em células efetoras, o linfócito é estimulado por um antígeno, diferenciam em células efetoras para eliminar o antígeno. O linfócito T lisam as células infectadas por vírus e as células tumorais, e já os linfócitos B se diferenciam em células e sintetizam e secretam anticorpos ativamente. A homeostase e o declínio das respostas imunes. Os linfócitos estimulados por antígeno morrem por apoptose. A apoptose seria a morte celular fisiológica regulada na qual o núcleo sofre a condensação e a fragmentação. A membrana plasmática forma bolhas e vesículas e a possibilidade de sequestro interno de alguns lipídios da membrana é perdida e as células mortas são rapidamente fagocitadas sem que seus conteúdos tenham sido liberados. E grande parte dos linfócitos sofrem apoptose porque sua sobrevivência depende dos antígenos e de outros fatores de crescimento desenvolvidos pelos antígenos. A diferenciação de células de memória, ela parte dos linfócitos T e linfócito B estimulado por antígenos, não se diferenciam em células efetoras e tornam-se linfócitos de memória. A fase efetora, que é igual à eliminação do antígeno, os linfócitos que foram ativados especificamente por antígeno executam a função efetora que induz a eliminação do mesmo. Os anticorpos e os linfócitos T eliminam, respectivamente, os micro-organismos extracelulares e intracelulares. Aqui tem mais ou menos umas imagens mostrando como é que acontece o contato. Aqui seria o micro-organismo entrando em contato com um tecido conjuntivo, onde a célula dendrítica faz o primeiro contato com o antígeno, que é a fase do reconhecimento. As informações do antígeno são levadas das células dendríticas até os linfócitos. Os linfócitos eles são ativados, ocorrendo em sequência a expansão clonal e a diferenciação de linfócitos de memória.
Após a diferenciação e a secreção de anticorpos, os linfóides de memória entram na corrente sanguínea para residir no tecidos linfóides secundários, ou, no caso, pronto para uma segunda, quando ocorrer uma segunda exposição. E as células T efetoras e os anticorpos entram na corrente sanguínea em busca do antígeno. Após a entrada do anticorpo anticorpo e da célula, após a entrada do anticorpo e das células nas células, e dessas células nas células, elas acabam morrendo por apoptose.